Olá, neste vídeo iremos tratar da análise de atividade inventiva de pedidos de patente, particularmente a questão da objetividade no exame de atividade inventiva. A Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279 de 96, estabelece que a atividade inventiva ela deve envolver uma solução que não seja considerada óbvia pelo técnico no assunto. Bom, essa análise deve ser feita sobre a ótica do técnico no assunto e não sobre a ótica do inventor. Então, portanto, não é necessário investigar se houve necessidade de um lampejo de genialidade por parte do inventor, se a invenção é simples ou se não é, ou se isso envolveu um esforço inventivo grande ou se foi fruto do mero acaso. Essas questões, em geral, não fazem parte do exame de atividade inventiva. Schumpeter, no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, da década de 50, ele já apontava que a visão romântica do inventor isolado, dotado de um flash of genius, de uma genialidade, essa visão romântica já dera lugar a tese de equipes de pesquisa desenvolvendo inovação nas empresas, né? Pesquisas mostram que em 1891, 71% das patentes eram concedidas a pessoas físicas nos Estados Unidos. Esse número, em 1999, inverteu. Agora são 78% de todas as patentes que são concedidas a empresas. Nos Estados Unidos, o conceito de non-obviousness, né, atividade inventiva, não obviedade, ele foi inserido na lei americana somente em 1952, né? E a partir desse momento, então, fica marcado que esse exame deixa de ser uma análise subjetiva e passa a depender mais objetivamente da comparação dos documentos com o estado da técnica. Então, o modus operandi do inventor deixa de ser o foco da análise. Há, portanto, uma mudança de foco na análise de atividade inventiva. A forma pela qual uma invenção é criada, independente de quão árdua ou fácil seja, não deve afetar a avaliação da atividade inventiva. A maioria das invenções são resultado do trabalho criativo do inventor e o resultado de pesquisa científica e experiência de trabalho de longo prazo. Embora existam invenções que são criadas acidentalmente. Isso não vai fazer diferença. Por exemplo, o forno de micro-ondas foi criado no final da Segunda Guerra pelo engenheiro Perry Spencer, quando ele percebeu que uma barra de chocolate no seu bolso derretera ao aproximar-se de um equipamento de radar. O magnetron, um gerador de micro-ondas para radares de longo alcance, fora desenvolvido na época da Segunda Guerra. Percebendo que o magnetron era responsável pelo aquecimento do chocolate, Perry Spencer projetou o primeiro forno de micro-ondas. Então, veja, o fato disso não ter resultado de uma pesquisa sistemática do inventor não faz diferença. Isso não pode ser um objeto de patente da mesma forma. Na Apple, Escritório Europeu de Patentes, eles destacam uma abordagem que eles chamam de could-would approach, ou seja, não basta de dizer que o técnico no assunto poderia ter chegado àquela solução que é reivindicada na patente em exame, mas se, com base no conhecimento do estado da técnica, se o técnico no assunto teria chegado àquela solução. Então não basta ser could. A questão é se ele teria chegado efetivamente àquela solução. Muitas vezes é possível mostrar depois que a solução, que a invenção nos é apresentada, que um técnico no assunto chegaria à mesma solução. Mas tal consideração deve ser descartada como resultado de uma análise ex post facto, ou seja, depois do fato. Depois que eu tenho uma invenção, todo mundo vai dizer que ela é óbvia. Então, eu não posso partir da solução. Minha ponto de partida tem que ser o estado da técnica. Esse erro, né, ele também é conhecido como hindsight, né? É um conhecimento posterior de uma tecnologia, faz parecer óbvio para o examinador aquela solução, quando na verdade essa conclusão seria muito mais difícil sem o prévio conhecimento da existência dessa solução.
o fenômeno é parecido com, por exemplo, uma mágica. Um mágico faz uma mágica diante de você, você considera aquilo surpreendente, você não faz a menor ideia de como aquilo é feito. Depois que o mágico revela a mágica para você, aquilo parece trivial, simples. Puxa, como é que eu não percebi aquilo? É mais ou menos um efeito desse tipo. Cristóvão Colombo conta-se, né, que num banquete ele colocou um desafio para as pessoas de como colocar um ovo em pé. Ninguém conseguiu. Depois ele foi lá, quebrou a casquinha na ponta do ovo, colocou o ovo em pé e todos falaram que aquilo era óbvio. A mesma coisa com a descoberta da América. Depois que ele descobriu o caminho, é óbvio como chegar lá. Mas é esse tipo de erro que deve se evitar na análise de atividade inventiva, porque se você, partindo da solução, você vai chegar à conclusão que tudo é óbvio. Então, o examinador deve se colocar como técnico no assunto, na época do depósito do pedido. Desta forma, partindo-se do que se conhecia do estado da técnica na época, o examinador deve avaliar se seria óbvio chegar à solução proposta no pedido. Nesse sentido, deve-se procurar fazer uma análise prospectiva e não retrospectiva. Segundo Denis Barbosa, ele diz: uma vez conseguida a nova solução, tudo parece óbvio. A postura da análise seria sempre prospectiva, a partir do documento mais próximo, e não retrospectiva, a partir da nova invenção. Então, você parte sempre do estado técnico. Deve ser observado que o problema técnico objetivo deve ser formulado de modo a não conter quaisquer referências à solução proposta, uma vez que, ao incluir parte da solução oferecida na definição do problema, o examinador seria induzido a concluir que a invenção não apresenta atividade inventiva. Então, na hora de descrever o problema técnico, você tem que descrever uma maneira que não esteja lá embutida a solução do problema. Outra questão a ser observada é a questão da simplicidade das invenções, né? Peter Drucker já observava que uma inovação, para ser eficaz, precisa ser simples e tem que ser concentrada. Ela deve fazer somente uma coisa. Eis que, em caso contrário, ela confunde. Se não for simples, ela não funciona. Todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. Na verdade, o maior elogio que uma inovação pode receber é haver quem diga: isso é óbvio, por que eu não pensei nisso? Então, veja, isso não é desmerecedor de ganhar uma patente. David Landes observa que o papel dos pequenos desenvolvimentos, como simples, né, na evolução da tecnologia. Por exemplo, na siderurgia, como na indústria têxtil, é provável que ao longo prazo os pequenos progressos anônimos tenham sido mais importantes que as grandes invenções. Então, você não consegue patente somente para aquilo que é revolucionário, abrindo novos paradigmas. Pode baixar um pouco esse nível de atividade inventiva, ou seja, invenções que aparentemente você diz que são simples, elas satisfazem o critério de não obviedade. Na área de metalurgia, por exemplo, a injeção de ar quente nos alto-fornos, introduzida em 1828, possibilitou enormes economias de combustível, ao aumentar a temperatura do forno, proporcionando uma queima mais completa do combustível e diminuindo seu consumo. Então, houve uma série de benefícios por uma solução bastante simples. Conclusão: o exame de atividade inventiva se faz sob a ótica do técnico no assunto e não a do inventor. Não é necessário investigar se, do ponto de vista do inventor, a invenção teve algum lampejo de genialidade, se a invenção é simples, se envolveu um esforço inventivo significativo ou foi simplesmente mero acaso. Isso não vai ter peso na análise não deveria ter peso na análise de atividade inventiva. Devemos avaliar se algo é óbvio, dado o problema técnico, sem considerar a solução em questão, ou seja, partindo-se do problema e não partindo-se da solução. Devemos fazer uma análise, então, prospectiva e não retrospectiva. Muito obrigado.